tarde a todos. Gostava em primeiro lugar de agradecer o convite. Tenho muito gosto de estar a participar nos seminários de História Moderna. Portanto, gostaria de fazer uma comunicação que se centra efetivamente na Diocese de Viseu, num período que vai desde 1552 a 1639, e esta minha intervenção tem o propósito de procurar responder a esta mesma questão. Portanto, como é que foram aplicados os decretos tridentinos na Diocese de Viseu? Eu dividi a apresentação em duas partes. Uma primeira parte mais curta, que tem a ver com a caracterização da Diocese, que concerne ao território e à população, e depois uma segunda parte, mais longa, naturalmente, que tem a ver com a Reforma Católica propriamente dita, centrando-me mais especificamente no clero, fiéis, manifestações de culto e, portanto, instrumentos de reforma, nomeadamente visitas, tribunal episcopal, conhecido por auditório eclesiástico, ou seja, instrumentos de controle social e disciplinamento social. Portanto, a minha apresentação e comunicação vai seguir estes pontos. Portanto, a Diocese de Viseu é uma diocese que, no cômputo geral das dioceses de Jordânia, é uma diocese média. Estamos a falar de cerca de 4 mil quilómetros quadrados, e que, digamos, se espraia por uma região que é maioritariamente, atualmente é conhecida como a região da Beira Alta, embora apanhe uma pequena parte ainda da Beira Baixa. Mas, de facto, o território espraia-se efetivamente pelo chamado Planalto Beiro. Estamos a falar de um território com acidentes de relevo consideráveis, sobretudo na parte ocidental do território, com os maciços da Gralheira, Caramulo. Na parte oriental, mais junto às raias, portanto, o território é constituído por, sobretudo, planaltos em altitude. O clima da região é rigoroso, as grandes amplitudes térmicas anuais são efetivas, sobretudo nas regiões mais elevadas. As fronteiras diocesanas formaram-se a partir quer dos acidentes de relevo, quer da rede hidrográfica da região. Portanto, norte, o Rio Paiva, sul, o Rio Mondego, leste, o Caramulo e a Gralheira a fazer a fronteira, a definir a fronteira com a Diocese de Coimbra, e depois a leste será o Rio Coa a definir a fronteira com a Diocese de Londrina. Em termos populacionais, a região habitavam, nesta época, portanto, entre 1552 e 1639, naturalmente com oscilações da população ao longo destes anos, mas estamos a falar de cerca de 100 mil pessoas. E era uma diocese, à semelhança, penso eu, de outras dioceses no território nacional, era uma diocese marcadamente rural. Estamos a falar de um único centro urbano, que era Viseu, com 4 mil habitantes, e depois as povoações da diocese, a esmagadora maioria, tinham menos de 500 habitantes. Portanto, são raros os casos de povoações com 1000 habitantes. Portanto, uma diocese, como se verifica, naturalmente rural. A diocese era composta por várias circunscrições. Estas circunscrições eram designadas, no caso da Diocese de Viseu, por arciprestados, e depois, abaixo desta rede de arciprestados, no caso da Diocese de Viseu, eram 8 arciprestados, nomeadamente Aro, Besteiros, Monhos, Lafões, Pena Verde, Trancoso, Pinhel, Castelo Mendes, portanto, arciprestados que ocupavam um território específico na região, e depois, na Diocese, e depois a Diocese era constituída por uma rede de paróquias de dimensões relativamente reduzidas, portanto, que ao todo estamos a falar, no cômputo geral, ascendia a 287 paróquias. As freguesias possuíam diferentes estatutos. Estes estatutos depois refletiam-se nos párocos que
titulavam as paróquias. Ou seja, nós encontramos na diocese freguesias, paróquias, com chamados curatos, titulados por curas, encontramos abadias, tituladas por abades, e também em número considerável ainda, vicariatos, titulados por vigários, e depois um número muito reduzido de prioratos, não sei se este é o termo correto, titulados por priores. A designação dos parcos competia a um conjunto de padroeiros, também nesse sentido que acontece na Diocese de Viseu, é semelhante ao que acontece noutras dioceses, embora os padroeiros, o peso dos diferentes padroeiros pudesse ser naturalmente diferente, mas estamos a falar de padroeiros como sejam os rei, bispos, leigos, ordem religiosas, ordem de Malta, cabido, universidade, e concretamente neste período ainda encontramos freguesias em que os parcos eram designados pela população. Era algo que vinha do período medieval, mas que foi desaparecendo no período moderno, mas há um caso, pelo menos um caso, de uma paróquia em que o parco era nomeado pela população e depois confirmado pelas autoridades episcopais. Portanto, é neste espaço que, naturalmente, o conjunto de atores, designadamente os bispos, vão empenhar-se num processo de reforma, que, digamos, principia a data oficial de 1564, mas nestes casos, no caso de Viseu, nós vamos encontrar prelados que antes desta mesma data, antes de 64, já, efetivamente, dão sinais de reforma. Mas eu, antes de entrar no processo de reforma, também gostaria para percebermos melhor o processo, de vos falar sobre o estado do clero e dos fiéis nos alvores de Trento, mais concretamente na Diocese de Viseu. No que respeita, e neste aspecto, segundo os estudos que temos acesso, que foram feitos, percebemos que o clero de Viseu não se distinguia, em meados do século XVI, no que se refere à preparação religiosa, comportamento ético e moral, da cleresia de outros espaços diocesanos. A formação, por exemplo, no que respeita à formação, o poder episcopal reconhecia que os clérigos estavam, por norma, muito mal preparados, designadamente em casos de consciência, sacramentos e latim. Portanto, provavelmente a formação reduzia-se à parte de gramática e, portanto, nestas áreas específicas, eles estavam muito mal preparados. No que respeita ao munus, também a preparação era muito má. Portanto, o desempenho não se coordenava minimamente com o perfil de eclesiástico exemplar. Não se confessavam, nas procissões os cânticos eram descurados, em detrimento de conversas que nada tinham a ver com prática religiosa. Os ofícios divinos, a administração de sacramentos eram completamente, muitas vezes, negligenciados. Inclusive, realizavam-se exéquias à noite ou em dias santos, o que era proibido pelo direito canónico. Para percebermos o estado do clero no que respeita a esta questão de munus, eu gostava de vos ler aqui que a autoridade episcopal disse em 1571. Isto a respeito dos capelães da seita. São tão idiotas com o ofício que vão somente nas confissões e não sabiam fazer e absolviam das comunhões e pecados reservados e outras desordens. Na administração do Santíssimo Sacramento do altar, acharam tantas indecências e tão lastimosos descuidos que se não pode dizer sem lágrimas. Portanto, na altura em que a diocese era governada por Dom Jorge de Tilly, portanto, o Estado. Em alguns casos, inclusive, na década de 60 do século XVI, pelo facto de não cumprirem suas obrigações enquanto eclesiásticos, eles próprios, no momento da visita episcopal, saíam das paróquias, reconhecendo que realmente não cumpriam as obrigações e temendo ser penalizados no contexto de visita. No que respeita à residência e acumulação de benefícios. Portanto, a residência não era cumprida.
a esmagadora maioria dos párocos não era residente. E a acumulação dos benefícios era uma realidade. Encontram-se inúmeros párocos que acumulavam vários benefícios paroquiais, 4, 5, 6, 7 benefícios paroquiais. O comportamento ético e moral da cleresia também era muito negativo. Embora estivesse vedado o uso de armas, à exceção quando estivessem em viagem, esta determinação não era cumprida. Alguns, para contrariar o preceito, faziam-se acompanhado de criados, armando os respectivos criados. Outros, inclusive, não se proibiam de entrar dentro de espaços sagrados armados. Inclusive, em períodos posteriores, já 20 anos depois, 30 anos depois, da aplicação de trevos. Inclusive, havia alguns que dedicavam-se à prática de jogos, touradas e atos carnavalescos. Outros dedicavam-se ao comércio, com o intuito de fazer mais valias, e havia, inclusive, aqueles que compravam benefícios, o que era considerado um delito muito grave, sim. Mas os problemas mais graves do clero de Viseu tinha a ver com a cupidez. No primeiro quartel do século XVI, reconhecia-se que alguns abades e beneficiados deste nosso bispado, citando, esquecidos de si mesmos e da sua saúde espiritual, recebem suas servidoras por comadres e depois as têm em suas casas. Ou seja, o concubinato era uma prática de tal forma realizada que os párocos, os clérigos nas localidades, alguns párocos, não se coibiam de viver maritalmente. Havia muitos que tinham prole e era comum atribuir, inclusive, aos próprios filhos nas freguesias em que se encontravam colados benefícios, pensões ou outros ofícios adstritos à prática religiosa. Acresce a tudo isto questões de imagem. A imagem que o clero de Viseu projetava não se coordenava minimamente com a imagem que a hierarquia queria projetar dos seus membros. Alguns manifestavam a riqueza através de capelos, sombreiros, perfumes, outros, joalharia também, outros, ao invés, muitos deles, a pobreza levava a que andassem andrajosos, pouco preocupados com a imagem, revelando, sobretudo, desleixo no tratamento de cabelos e barba. Se o estado do clero era este, vamos procurar aferir o estado dos fiéis, digamos assim. A falta de preparação religiosa nos fiéis era uma realidade. Já em 1594, portanto, estamos a falar de finais do século XVI, em Pinhel, portanto, na região leste da diocese, alguns fiéis, alguns crentes, tinham de ser lícita a onzena com que corriam publicamente. Consideravam que a onzena era algo de lícito. E ainda havia o mau costume de jurar a referência na igreja, de pôr um só joelho no chão. No que respeita à doutrina, eles desconheciam, muitos destes fiéis, desconheciam os preceitos mais elementares da doutrina, nomeadamente as orações mais rudimentares, mais básicas, e inclusive não cumpriam as suas obrigações religiosas, sobretudo a prática sacramental. Trento investiu muito na prática sacramental porque efetivamente reconheceu que a prática sacramental não era cumprida pela esmagadora maioria dos fiéis. Neste caso, por exemplo, no que se refere ao crisma, havia quem não se crismasse, muitos não se crismavam, e aqui a responsabilidade não pode ser sacada apenas aos fiéis. Porque o clero, porque o poder episcopal no período pré-tridentino, até meados do século XVI, não rescindia. E nesse sentido o crisma não podia ser efetivado. Mas, por exemplo, o preceito da confissão na quaresma não era cumprido, os desvios ao sacramento do matrimónio, penso eu, na prática sacramental, eram os mais graves. Portanto, havia uma prática, um hábito de realizar os chamados casamentos clandestinos, que não eram realizados em face eclésia, ou na presença de párocos. Inclusive havia párocos que depois acabavam por validar estes mesmos casamentos
clandestinos, e havia pessoas que consideravam que os esponsais, as cerimónias esponsais, validavam o casamento. Acresce a tudo isto também a existência de numerosas uniões celebradas, sendo nubentes parentes. Portanto, eu terei a oportunidade de fazer referência a este aspecto mais à frente, mas os casamentos eram sobretudo feitos na comunidade, entre nubentes que residiam na mesma paróquia. Estamos a falar de paróquias com 300, 400, 500 pessoas. Muitos deles eram parentes. O direito canónico proibia a união entre parentes até ao 4º grau. Portanto, era natural que essas mesmas uniões florescessem, portanto, entre parentes até ao 4º grau. Quanto a práticas desviantes dos fiéis, sobretudo na parte da moral e dos costumes, havia muitos que viviam amancebados, e a não observância dos dias de preceito acaba por ser uma realidade. Práticas de magia, de bruxaria, eram também evidentes, como, por exemplo, coisas deste género. As mulheres rezavam com a boca no chão, utilizavam velas de diversas cores, dispunham-nas em forma de cruz na igreja, e certo tipo de práticas profanas que aconteciam no seio das práticas religiosas. Por exemplo, nas procissões do Corpo de Deus, era costume na diocese as pessoas fazerem umas pelas, participavam nas pelas, parece-me a mim que tinha a ver com danças, folia, representações no seio desta procissão do Corpo de Deus, e muitas vezes estas danças, folias e representações não só aconteciam fora de espaços sagrados, mas inclusive dentro da própria catedral. Os espaços sagrados serviam também para inúmeras atividades, não apenas para cerimónias religiosas. Nos adros corriam-se touros, lançavam-se fogos, comia-se, dormia-se no interior dos templos. Havia um descuido completo em alguns locais acerca da limpeza das igrejas. Representavam-se inclusive comédias e autos nas próprias igrejas. E alguns destes autos e destas comédias tinham inclusive com atores com um hábito clerical, o que eles consideravam que representava que havia um respeito diminuto relativo ao hábito clerical. Acresce a tudo isto que as censuras da Igreja não eram cumpridas. Portanto, o poder episcopal reconhecia em meados do século XVI que a excomunhão não surtia qualquer efeito. As pessoas andavam excomungadas, não se preocupavam em andar excomungadas, porque era-lhes completamente indiferente. A responsabilidade do Estado do clero e dos fiéis ter chegado a este ponto cabia naturalmente, a responsabilidade, segundo as autoridades episcopais, era também do próprio poder episcopal. Na década de 70 do século XVI, afirmava-se que alguns prelados pré-tridentinos, quem afirmava isto era um bispo de Viseu, Dom Jorge de Ataíde, não residiram no bispado, como foi o cardeal Dom Afonso, o bispo Dom Miguel da Silva, por sua vida e disposição ser mais para o repouso, para experimentar grandes trabalhos do ofício. Portanto, havia que reformar os maus costumes rapidamente, porque de facto o Estado do clero e dos fiéis obrigava a que essa reforma fosse feita, não obstante também os decretos tridentinos e a hierarquia da Igreja o procurar, o recomendar e o obrigar também. Agora a questão que se coloca é de tentar perceber o que é que realmente foi feito, o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, o que é que correu mal. Mas antes de entrar neste aspecto, em termos muito breves, fazer referência ao Episcopado Viziense entre 1552 e 1639. Uma breve referência só para dizer que entre 52 e 1639, 1552 e 1639, ocuparam a Cátedra de Viseu 11 bispos, numa idade média que rondava os 50 anos. Havia bispos jovens, o mais jovem tinha 32 anos, o mais velho tinha 71 anos. Mas a idade média rondava 50 anos. As prelaturas eram curtas, médias curtas, estamos a falar de prelaturas que duravam cerca de 10 anos, algumas por morte do bispo,
outras porque em 5 casos os bispos foram promovidos. Quanto aos bispos de Viseu, e à semelhança também do que acontece noutras dioceses, pertenciam à mais distinta nobreza e que mantinha relações de colaboração e serviços com o poder régio. A maioria tinha formação em teologia, 9 eram teólogos e 2 eram canonistas. Quase todos tinham experiência no seio da Igreja, à exceção de Dom Dinis de Melo e Castro. Foi um caso particular, porque havia dúvidas de que tivesse ascendência cristã nova. Portanto, todos os outros exerceram atividades no seio da hierarquia da Igreja. Passando então à reforma. Começaria pela parte da reforma do clero. É conhecido que no século XVI a Assembleia Conciliar Tridentina assumiu claramente que para melhorar a imagem e preparação religiosa do clero era necessário aumentar as exigências relativamente a requisitos de formação, idade, imagem, comportamento ético e moral, fatores considerados determinantes para se poder aceder ao corpo clerical. Vamos então ver como é que se projetaram estas intenções no diocese. Relativamente à formação, os bispos de Viseu, tridentinos, começaram por exigir um conjunto de saberes aos ordinantes que não apenas o conhecimento de gramática. Até meados do século XVI, para ser clérigo bastava, ao nível no plano da formação, ter conhecimentos de gramática. A partir daí era necessário saber mais qualquer coisa, nomeadamente as principais orações da Igreja, nomeadamente latim, casos de consciência, canto, mandamentos, sacramentos, ritos e cerimónias da Igreja, e também era importante que possuíssem breviário e o soubessem reger. Todos aqueles que quisessem ascender às ordens sacras tinham que realizar um exame. Foram estas as disposições do poder episcopal relativamente à formação. Nos anos 70 do século XVI, consciente, o bispo Dom Jorge da Taída resolveu instituir um exame extraordinário. Um exame dirigido sobretudo aos párocos da diocese, consciente que eles estavam num estado que tinham pouca preparação para exercer nos paroquial. Neste caso, que é um exame extraordinário, mas isto revela já, de facto, a preocupação do bispo em aumentar a exigência ao nível da formação do clero. Muitos deles, caso não obtivessem a aprovação, eram nomeados outros clérigos. Eles eram, na prática, suspensos. Portanto, o bispo não os podia demitir, uma vez colados, mas eram suspensos do ofício. O bispo nomeava outros clérigos e depois tinham, naturalmente, que se apresentar a um novo exame por forma ao poder episcopal aferir se já estavam preparados para o exercício paroquial. Mas isto foi um exame, como disse há pouco, extraordinário. Ao nível ordinário, podemos chamar assim, os párocos passaram depois, neste período também, a terem em posse o catecismo de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires e a doutrina cristã do jesuíta Marcos Jorge. Foram ainda reforçadas mecanismos de controle e de atividades dos confessores. Por exemplo, os confessores só eram autorizados a exercer funções se fossem aprovados pelo poder episcopal. Estas foram as medidas relativas à questão da formação. Relativamente à idade e comportamento do clero. Os candidatos a ordens menores deveriam ter idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos e restringiu-se o acesso a um conjunto de indivíduos, designadamente escravos, cativos, bígamos, também os que eram aleijados, na expressão da época, aleijados e de feição monstruosa. Relativamente, no último quartel do século XVI, ainda antes do Papa Sisto V ter consignado a pureza de sangue no acesso às ordens, já em Viseu se procurava vedar o sacerdócio aos descendentes de judeus. Em 1584, Jerónimo Cardoso só foi admitido ao exame de ordens sacras por não ter cara de cristão novo nem judeu.
Estas disposições poder-se pensar que tiveram efeito imediato, mas não tiveram os efeitos pretendidos, pelo menos no imediato. Porque, se assim fosse, os bispos não teriam necessidade de agravar ainda mais as condições de acesso no primeiro quartel do século XVII. E agravaram-nos efetivamente. Portanto, no primeiro quartel do século XVII, em 1617, foram impedidos de aceder ao Estado eclesiástico cristãos novos, descendentes de mouros, criminosos, filhos ilegítimos, jograis, doentes, excomungados, ébrios, deficientes e perigosos. Estavam também proibidos de ascender ao Estado eclesiástico os amancebados, os casados e os chamados fornicários. Aqueles que tivessem cometido algum delito também estavam proibidos de ser clérigos, os excomungados, os abstémios, bem como aqueles que tivessem sido suspensos ou tivessem sido penalizados pelo facto de venderem património, de subrogarem património no contexto da instituição do dote. Foram também criados instrumentos de controle, de acesso às ordens, nomeadamente os eclesiásticos deviam ser obrigados a realizar uma inquirição da gente. Estas foram as medidas relativamente ao controle do acesso às ordens, relativamente a outras medidas que tiveram a ver com os eclesiásticos tribunos. Deveriam ser excluídos das ordens maiores todos os que não tivessem benefícios ou rendimentos que lhe permitissem viver com decência. Esta questão tem a ver com a imagem do clero pós-tridentino. Portanto, eles não queriam que, efetivamente, a imagem do clero fosse manchada pela existência de cleros pobres. E instituíram, efetivamente, um dote patrimonial. Ou seja, todos os clérigos tinham que constituir um dote porque, se, efetivamente, quisessem ascender a ordem sacra. Estamos a falar, no caso da Diocese de Viseu, nos anos 80 do século XVI, de 100 mil reais. Instituíram-se também mecanismos de avaliação, dizendo que esta questão do dote, nomeadamente esta questão dos arciprestes, que os arciprestes deviam exercer alguma vigilância sobre a questão do dote, porque tinha a ver com um problema que era alguns instituíam dotes falsos para se poderem ordenar. Poder-se pensar que estas disposições levaram a uma redução substancial nas cifras de eclesiásticos. Mas o que se verifica no século XVI, na Diocese, é que é precisamente o contrário. O número de sacerdotes cresceu consideravelmente no século XVII, de uma carência de sacerdotes que existia na Diocese em meados do século XVI, assistiu-se no século XVII a uma situação excedentária de sacerdotes. No final do século XVII, na Diocese de Viseu, havia muitos ordenados em ordens sacras com desempregados. Como é que se poderia evitar o crescimento desmesurado de eclesiásticos que aconteceu no século XVII? Ou se fazia uma avaliação exigente dos níveis de preparação dos clérigos, ou instituindo um valor elevado do dote. A questão da instituição do valor elevado do dote foi completamente colocada à margem pelas autoridades, porque se considerou na altura que isto iria afastar muitos clérigos que eram clérigos que eles consideravam idóneos e que poderiam ser muito úteis à Igreja. A questão da preparação, o que se verifica efetivamente é que no cômputo geral dos clérigos na Diocese de Viseu, as melhorias não foram substantivas. Há indícios de que as melhorias não foram substantivas de algumas queixas do poder episcopal no século XVII. Os clérigos, depois de ordenados, não aplicam ciência, nem aprendem moral, não há clérigos que possam administrar os sacramentos, porque não têm ciência. É o que se dizia, portanto, no meados do século, no último quartel do século XVII. Vários fatores podem explicar o facto de a preparação do clero não ter melhorado significativamente. A formação inicial era elementar. Era feita no contexto da paróquia, eles eram instruídos na gramática, alguns rudimentos de latim, e depois a formação parava por ali. Poder-se pensar que o seminário, com a criação do seminário, o seminário iria naturalmente reforçar a formação dos clérigos. Todavia, o seminário de Viseu,
embora instituído na década de 80 do século XVI, demorou 30 ou 40 anos a ser construído. Portanto, ele só entrou em funções finais da década de 30 do século XVII, e estamos a falar de um seminário que era apenas o número de seminaristas na década de 30 contava-se, era de 12, 14 seminaristas. A formação contínua também não existia. O seminário estava preparado para a formação contínua, mas os prelados queixavam-se que os clérigos não a faziam. Quanto à avaliação realizada no contexto de acesso ao sacramento das ordens, esta questão aqui possivelmente não seria exigente, porque não contribuiu decisivamente para a elevação dos níveis de preparação religiosa do clero. Nos períodos de sede vacante, inclusive, os governadores, os cabidos, eram muito laxistas relativamente a isto. Há queixas de alguns prelados dizendo que há muitos clérigos inúteis que foram ordenados nos períodos de sede vacante, quando os cabidos assumiram o governo das dioceses. Neste caso, neste plano da reforma do clero, formação, pode-se considerar que a aplicação das normas tridentinas neste período foi praticamente inconsequente. Noutro plano, na questão do provimento, aqui vamos ver resultados concretos. Em 1564, as normas tridentinas obrigavam a que um clérigo, uma vez nomeado, fosse colado numa paróquia num tempo específico, curto. E ora, o que sucedeu na Diocese de Viseu é que esta disposição foi cumprida. Se no período pré-tridentino, desde a nomeação do padroeiro até à colação feita pelo bispo, decorriam cerca de 6 meses, em alguns casos, nós vamos assistir a que, no pós-trento, o processo de provimento dura cerca, em alguns casos, 1 mês, até menos de 1 mês, mas no caso do padroado régio estamos a falar de 3 meses, 2, 3 meses, em média, que um pároco fosse provido. Outra medida de Trento, que foi instituída, foi, no pós-1564, foi a avaliação no contexto da colação. Portanto, os clérigos eram avaliados no contexto da ordenação e eram também avaliados num contexto da colação, quando eram colados nas paróquias. Portanto, esta avaliação era composta por uma avaliação de vida, costumes, aptidão física e conhecimentos. E Trento instituiu também a obrigatoriedade dos clérigos realizarem, no final do processo de colação, a profissão de fé. Estavam, à exceção dos providos pelas universidades, esta avaliação, no momento da colação, era aplicável a todos os clérigos. Uma das disposições papais e episcopais da avaliação, e a avaliação era feita, neste contexto da colação era feito isso também, portanto, os colados procuravam assegurar-se de que nenhum dos apresentados pelos padroeiros era, era descendente de cristãos novos. Eles procuraram realmente fazer cumprir esta disposição, mas o que é certo é que, neste caso concreto, os cristãos novos continuaram a aceder a benefícios paroquiais. Note-se que muitos deles eram nomeados pela Cúria Romana, alguns deles eram nomeados pela Cúria Romana. Outros casos pediam dispensa à Cúria Romana dessa mesma matéria, portanto, do facto de serem descendentes de cristãos novos, ou de judeus. Esta questão foi uma questão complexa, originou inúmeros atritos entre os diversos poderes, inclusive o poder episcopal, a Cúria Romana, padroeiros, mas realmente o que é certo é que continuaram a ser nomeados cristãos novos para as paróquias de Viseu. Depois de realizada esta avaliação, esta questão de interações de género era feita no contexto da vida e costumes, porque eram também avaliados através de uma chamada folha corrida, se aquele clérigo em concreto
se pautava por cumprir as regras de moral, dos bons costumes, fazia-se também uma avaliação da aptidão física dos nomeados pelos padroeiros. Olhava-se com particular atenção se o clérigo via bem. Houve um caso em que ele foi reprovado no exame porque tinha falta de vista. Olhava-se também para alguns pormenores, como havia um que tinha um defeito no dedo polegar, mas eles achavam que aquele defeito não era um óbvio a que pudesse executar a sua ação enquanto padre. No final da avaliação realizava-se uma prova oral, uma prova de conhecimentos. Sobretudo conhecimentos de latim. Obrigava-se, no caso, a ler, o clérigo a ler uma epístola ou um evangelho. E eram também formuladas diversas questões que passavam maioritariamente por matérias respeitantes aos sacramentos e aos casos de consciência. A questão que se coloca é esta: no caso de ele ser reprovado no exame, o bispo colava-o ou não o colava? É preciso não esquecer que estes clérigos eram nomeados por padroeiros, alguns nomeados pelo próprio poder episcopal, outros nomeados pelo rei, outros nomeados pelo cabido, outros por padroeiros leigos. O poder episcopal tinha poder para recusar um clérigo neste momento de colação. Poder tinha. Trento permitia, possibilitava que o poder episcopal não colasse um clérigo que era insuficiente em questões associadas à formação. Todavia, eles nunca, por outra, há apenas um caso, entre meio milhar de colações em Viseu neste período, houve apenas um caso em que o bispo não o colou. Portanto, praticamente todos eles foram colados. Seguramente que haveria alguns que seriam insuficientes. Há indicações nesse sentido. Só que os bispos, temendo possivelmente atritos com padroeiros, e houve, neste caso em concreto, houve um que não foi colado, era um cura que tinha sido nomeado por um pároco. Portanto, foi um pároco que o nomeou, e o pároco de Vozela que nomeou aquele cura, o bispo, consciente de que o cura não tinha os conhecimentos necessários à prática munus paroquial, recusou, disse-lhe que não o colava. Entretanto, entra um processo padroeiro, coloca um processo nos tribunais por causa desta não colação, esta recusa, e realmente o que sucedeu é que o bispo depois, pelos tribunais, foi obrigado a colar efetivamente este mesmo pároco. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que se sucedeu isto com um pároco, neste caso era o padroeiro, o que sucederia se um bispo recusasse colar um clérigo nomeado pelo rei ou por outra instituição de muito poder. Noutro ponto importante relativamente a este aspecto, mas importa dizer o seguinte: o processo de colação era um processo rápido, os bispos não utilizaram a arma de não colar os clérigos, colaram-nos praticamente todos, aqueles que eram designados pelos padroeiros, e naturalmente faziam uma avaliação, e esta avaliação, não tendo resultados práticos, podemos dizer que se tratava de um proforma, mais do que isso talvez não seria. Quanto à questão da residência, no plano do clero, era fundamental para Trento que a residência dos clérigos no seio das comunidades fosse efetiva. Não era possível renovar a prática religiosa sem clérigos residentes. Mas não bastava decretar a sua obrigatoriedade. Era necessário compelir os clérigos a residir, mas naturalmente limitar a concessão de benefícios por eclesiástico, porque se isso não fosse feito, portanto, estava-se a fazer o incumprimento da residência. No que concerne a questões de residência, pode-se dizer que a residência foi cumprida na Diocese, se não foi em 1565, foi praticamente 10 anos depois. Não foi em 1565 que os cabidos
nesta matéria de residência recorreram para a Santa Sé, para a Curia Romana, e, portanto, esperou-se até decisão superior relativamente a esta situação, e, portanto, mas a partir da década de 70, os párocos na Diocese eram efetivamente residentes. Outra questão, também de natureza paroquial, clerical, tem a ver com a liturgia. Houve efetivamente uma reforma litúrgica na Diocese, e esta reforma foi muito importante. Na Diocese de Viseu seguia-se o ritual bracarense. E, portanto, pós-1564, os bispos, 1564 não o direi, mas 1568, 69, quando Dom Jorge de Ataíde foi provido na cátedra em Viseu, imediatamente procurou instituir o ritual romano. Foi um processo lento, demorado. O Cabido, por exemplo, resistiu à nova liturgia, em todo caso, e alguns clérigos também, em todo caso, a partir do início do século XVII, a liturgia romana afirmou-se na Diocese. Outro plano da reforma teve a ver com a escrituração de sacramentos, os chamados registros paroquiais. Também aqui houve um esforço por parte da autoridade episcopal no sentido de ser implementada a escrituração de sacramentos. Já havia escrituração de sacramentos no período pré-tridentino, havia escrituração de sacramentos de batismos e de óbitos. Os de matrimónio não eram, em algumas dioceses, não todas, os de matrimónio não eram feitos na maioria das dioceses. Neste caso em concreto, começamos a ver resultados efetivos na escrituração de sacramentos a partir de finais do século XVII, finais do século XVI e início do século XVII. A partir deste período começamos a ver os párocos a cuidadosamente registar os sacramentos, inclusive entre regiões remotas da Diocese, no caso de Pinhel, que até essa data, nos anos 80 e 90, não faziam ainda registros de casados. Quanto à imagem e comportamento ético-moral, o que se procurou operar num período pós-tridentino foi operar uma distinção efetiva entre clérigos e leigos. Proibiram-se os clérigos de participarem em touradas, foram proibidos de consumir exageradamente vinho, proibidos da prática do comércio, proibidos de exercer a medicina e outras atividades manuais, e foi dada particular atenção a questões de violência também, porque não era compatível com a imagem que se queria projetar dos membros da Igreja. Houve procurou-se também procurar proibir realmente, ou fazer com que os clérigos cumprissem as normas da Igreja relativamente ao comportamento moral e práticas, evitando assim as práticas de natureza sexual. Poder-se pensar que, uma vez decretadas estas disposições, que o cumprimento foi mais ou menos acelerado. Mas em finais do século XVII, por exemplo, encontramos nas visitas pastorais referências ao facto, por exemplo, do corpo clerical de Ferreira Daves, que não utilizava vestes religiosas, que não utilizava sobrepelidos, por exemplo, nas cerimónias religiosas. Igualmente, estes mesmos clérigos participavam de festas com leigos. Os beneficiados da sede de Viseu, em 1608, frequentavam locais considerados menos corretos, ou menos próprios. Por exemplo, neste caso, estava-me a lembrar aqui de uma questão que é o local, a Praça de Viseu, era considerado o local mais profano e infame que há nesta cidade. E eles frequentavam estes locais. A prática de jogos continuou. Portanto, encontramos os jogos no século XVIII, os párocos de algumas paróquias da Diocese e outros clérigos a praticarem jogos com leigos. Poder-se dizer que nesta questão em particular, o poder episcopal não teve resultados como se seguramente almejaria. Esta questão, na questão do concubinato, na questão de comportamentos de natureza sexual, igualmente procurou-se penalizar sobremaneira o concubinato. Conscientes de que a convivência com o género feminino poderia favorecer este tipo de vícios, os prelados procuraram atacar a montante do problema.
isto é, afastar completamente as mulheres da vida dos clérigos. Os párocos foram proibidos de residir com mulheres se podia ter alguma suspeita. O Dom João Manuel, outro bispo de Viseu, mais tarde, proibiu-os de terem criadas com menos de 50 anos e depois também foram obrigados a afastar-se dos filhos. Se tivessem filhos, os filhos eram obrigados a não estar em contacto com os pais, porque considerava-se que dava ao povo um escândalo, havia um escândalo e era uma espécie de prova efetiva da incontinência dos eclesiásticos. O que sucedeu na Diocese de Viseu é, pese embora estas mesmas disposições, o clero continua a praticar este tipo de comportamentos desviantes. Nos anos 60, eles viviam com mulheres. Por exemplo, em Ferreira de Aves, alguns viviam sem se preocupar minimamente, faziam uma vida marital, portanto, faziam uma vida como se fossem casados, não se preocupando minimamente quando o visitador chegava à localidade, inclusive estavam com as mulheres nas suas residências. Os cônegos, por exemplo, tinham mancebas das suas portas adentro, como se dizia, pariam delas e saíam os filhos e batizavam-nos, inclusive, com solenes pompas, acompanhadas de gente honrada. Portanto, era isto que se passava em meados do século XVI. No decurso do século XVII, o não cumprimento do celibato continua a ser um flagelo entre o clero diocesano. E as relações entre os clérigos e os respectivos filhos também não se mantiveram, não obstante os decretos sinodais as proibirem terminantemente. Costuma-se justificar a existência destes tipos de vícios, que se vai arrastando, inclusive, no decurso do século XVIII, pelo facto dos clérigos residirem nas comunidades e estabelecerem relações de proximidade com os fiéis. Todavia, não é possível justificar o incumprimento do celibato apenas tendo em consideração as relações sociais que se asseveravam no seio das localidades. Em algumas dioceses do norte da Europa, os clérigos lá também viviam em proximidade com a comunidade e, portanto, já eram celibatários no século XVII. Porque é que o mesmo não sucedeu em Portugal? É que, contrariamente ao norte da Europa, a penalização dos desvios em Portugal competia apenas ao foro, ou era feita apenas pelo poder episcopal. No norte da Europa, essa penalização era feita também pelas autoridades régias. Talvez seja por isso que encontramos no norte da Europa clérigos castos e no sul da Europa clérigos que não eram tão alguns, mas importa assinalar algo que foi um progresso. As relações afetivas deixaram de ser paulatinamente públicas para passarem a ser secretas. Veja-se este caso do Padre Manuel Cabral. Em 1684, os clérigos de Ferreira de Aves, nos anos 60 do século XVI, viviam com mulheres. Não se preocupavam em ter uma vida marital. Mas, no final do século XVII, um pároco de outra paróquia relativamente próxima engravidou uma criada e levou-a imediatamente para fora do bispado, para o bispado da Colônia, por forma a ocultar quaisquer provas da existência do delito. Portanto, a consciência de que se tratava de uma falta grave foi-se afirmando no século XVII, contrariamente ao que se sucedia na centúria de 500, período em que, como se disse, alguns clérigos conviviam sem qualquer pudor com mulheres no seio das comunidades. Relativamente ao clero, foram estes aspectos que achei mais importantes. Relativamente aos fiéis, vou tocar na questão começar por tocar na questão da sacramentalização. Foi uma das grandes apostas tridentinas e, portanto, farei referência a alguns aspectos que foram objeto de reforma na Diocese de Viseu. Relativamente ao batismo, no que concerne ao batismo, é possível intuir três grandes preocupações. Em primeiro lugar, a hierarquia procurou garantir a sacralização do ato. O batismo devia ocorrer na Igreja. Em segundo, desejava-se assegurar a sua rápida execução, portanto, justificada naturalmente pela mortalidade infantil, salvo erro 8 dias após o nascimento. Em terceiro, limitar os laços de parentesco espiritual a um número limitado de indivíduos, porque as parentelas colocavam em causa outro tipo de sacramentos, designadamente o matrimónio.
É um facto que a esmagadora maioria dos batismos do século XVI e XVII ocorria na igreja, em presença de pároco ou de um clérigo designado pelo efeito. Encontravam-se igualmente presentes os progenitores e os respectivos padrinhos. Nesse aspecto, as determinações conciliares e episcopais eram cumpridas. E também eram cumpridas no que se refere ao respeito à data de nascimento, ao período em que aconteceu o batismo. Portanto, o batismo acontecia 8 dias depois. No século XVIII vamos encontrar essas referências, quando aparecem as datas do batismo. Antes disso não é possível, por dizer isso, não é possível aferir se eram efetivamente cumpridas, mas uma parte considerável dos batismos acontecia num período curto após o nascimento. A regulação do parentesco espiritual foi, contudo, das medidas mais relevantes da reforma do batismo. Para se entender este problema, é necessário perceber que a existência de diversos padrinhos era, antes de Trento, os padrinhos eram em número elevado. Havia casos em que havia 4 padrinhos, 5 padrinhos de batismo. Ora, isto levava a que houvesse uniões entre parentes, porque isto relia diretamente nas questões de matrimónio quando estamos a falar em pequenas localidades. Era por isso fundamental limitar o número de padrinhos sob pena de se continuarem a perpetuar uniões consideradas ilícitas que acabavam por subverter o sacramento do matrimónio. Portanto, o que fez Trento foi decretar a obrigatoriedade da existência de ou no máximo 2 padrinhos, um padrinho e uma madrinha. Em 1564, logo após Trento, proibiram-se efetivamente a celebração de quaisquer batismos com o número de padrinhos que fosse superior aos titulares. E a partir da década de 60 e 70 na Diocese assistiu-se ao cumprimento das disposições conciliares. Relativamente a esta questão, o processo foi também muito rápido. As pessoas que eram batizadas, as crianças, tinham 4 padrinhos antes de 64, era comum. A partir dos anos 70, passaram a ter apenas 2 padrinhos. Relativamente à confirmação. Até 1617, na Diocese de Viseu, a idade para se aceder ao crisma era de 5 anos. A partir desta idade, aumentou-se a idade para os 7 anos, porque era necessário que os fiéis tivessem consciência que já o tinham recebido. Houve, de facto, uma aposta clara por parte da hierarquia no sentido de valorizar e regular o sacramento da confirmação, mas eu coloquei estas questões, mas será que os prelados velavam pela administração do sacramento da confirmação? E quem efetivamente eram os padrinhos? E cumpriam-se as disposições relativamente ao seu número? O que vamos encontrar na Diocese de Viseu é que a confirmação passa a ser uma prática, um hábito cultural só a partir do pós-Trento. Antes disso, com prelados não residentes, isso era impossível de concretizar. Outro aspecto importante foi que foi instituído na Diocese de Viseu pelo Poder Episcopal, teve a ver com a existência de padrinhos clérigos. Durante uma parte, até meados do século, até os anos 30, 40, do século XVII, na Diocese de Viseu, os padrinhos de crisma eram clérigos. Isto foi, claramente, uma opção deliberada do Poder Episcopal para evitar problemas de parentela, de criar mais padrinhos e, portanto, em que o matrimónio depois se pudesse efetivamente ser comprometido pela existência de um número elevado de padrinhos no seio das pequenas localidades. O que é certo é que, a partir dos anos 30 e 40, decretou-se, um prelado procurou terminar com esta questão dos padrinhos eclesiásticos e instituiu a obrigatoriedade na Diocese de, caso fosse um homem tivesse uma madrinha, caso fosse um homem que tinha um padrinho, e caso fosse uma mulher, teria uma madrinha, para também evitar ruir com a questão depois dos matrimónios. Outra aposta deliberada tridentina foi a questão da penitência. Pretendeu-se instituir a confissão frequente e não apenas velar pelo cumprimento do preceito no quaresma, como dispunha o normativo. Em 1570, D. Jorge da Tigre já recomendava que a comunhão fosse facultada apenas 8 dias depois da confissão, para os fiéis terem tempo para examinar a sua consciência e vir melhor preparados. Nesta questão da penitência ou da confissão frequente, não é possível aferir, por exemplo, na confissão na quaresma, se o preceito era ou não era cumprido.
pela inexistência de fontes relativas a esta matéria, mas no caso da confissão frequente, ela não aconteceu rapidamente na diocese como alguns prelados esperariam. Portanto, nós no século XVII percebemos isso claramente pelo número de confessionários existentes na diocese. O número de confessionários já aumenta consideravelmente ao longo do curso do século XVII. Até finais do século XVI, o número de confessionários existente é muito reduzido. Portanto, a confissão frequente, uma aposta de alguns prelados, também não aconteceu no imediato. Relativamente à Eucaristia, procuraram os prelados tridentinos, os padres tridentinos, validarem o púlpito eucarístico e procuraram promovê-lo. A prática frequente da comunhão, que se liga diretamente a esta questão, também não, alguns esperavam que acontecesse rapidamente, também não foi acatada pelas populações de forma imediata. Através de fontes indiretas do número de sacrários, percebe-se claramente que os números de sacrários na Diocese de Viseu durante muito tempo foi reduzido. Isto significa que, naturalmente, a prática da comunhão não era sistemática por parte dos fiéis. Quanto ao matrimónio, neste caso em particular, o matrimónio é algo que importa, se calhar, não sei se tem mais limites. Na questão do matrimónio importa ocupar-nos mais algum tempo, porque tem a ver porque foi realmente uma aposta deliberada por parte dos padres tridentinos na reforma do matrimónio. Havia a necessidade de instituir um matrimónio tridentino que chegou praticamente aos nossos dias. Eu acho que as pessoas hoje ainda se casam mais ou menos como se casavam há 500 anos, pós-30, naturalmente. Mas havia que também acabar definitivamente com os casamentos clandestinos. A população não reconhecia o casamento na igreja, estava habituada por tradições, por costumes, vinham já desde a Idade Média, a muitas vezes fazer rituais que eram interiorizados como que validavam, que eles consideravam que eram esses mesmos rituais que validavam as uniões, e portanto a igreja procurou claramente instituir o casamento tridentino. Poder-se pensar que os esponsais foram proibidos. O que é certo é que a igreja não, embora tendo vontade de proibir este tipo de ritos, nunca conseguiu definitivamente afastá-los da existência dos fiéis. Os fiéis continuaram a praticar ritos desponsais, contratos desponsais, no decurso de toda a Idade Moderna, inclusive, eu apanhei registros há relativamente pouco tempo, de contratos desponsais datados da década de 60 do século XIX. Portanto, os esponsais chegam praticamente até à época contemporânea e, portanto, esta realidade foi uma realidade que a Igreja não conseguiu terminar. Mas era necessário, relativamente aos esponsais, que eles não conseguiram acabar com eles, procuraram regulá-los de alguma forma. Ok, validamos os esponsais continuam a existir, mas sacralizamos o ato. Portanto, os párocos deixaram de ser autorizados a participar neste tipo de cerimónias. Paralelamente, as populações foram informadas de que os esponsais não eram o matrimónio, um casamento. Era necessário também proibir os chamados casamentos clandestinos, isto é, aqueles que não eram realizados na presença do pároco, na igreja, na presença de 2 ou 3 testemunhas. Este era também um dos grandes focos do trend do poder episcopal pós-tridentino. Sabemos que o casamento tridentino em Viseu foi instituído em 1565, através de uma disposição de Gonçalo Pinheiro. O bispo Dom Gonçalo Pinheiro informa os párocos das dioceses que, a partir de 1565, os casamentos tinham obrigatoriamente de se celebrar segundo os decretos, as disposições da Trindade. Procurou-se garantir a sacralidade do ato e, para o fazer, obrigou-se os párocos a celebrar o matrimónio em plena Eucaristia. Ou seja, procurou-se rapidamente impor um modelo de casamento tridentino. Se os registros paroquiais testemunham que o modelo de casamento tridentino se impôs na diocese, não revelam se os casamentos clandestinos continuaram a ser prática pública. Nós sabemos que no século XVII os casamentos clandestinos terminaram.
E sabemos como. Sabemos pelo facto de, nos processos do Tribunal Episcopal, não existirem, isto era um delito grave, não existirem quaisquer processos em que a prática desviante, o crime, fosse resultante de uma prática de casamento clandestino. Se os casamentos, se foi bem sucedida a luta que o Poder Episcopal encetou relativamente aos casamentos clandestinos, e eu já disse isto, o mesmo não sucedeu relativamente aos esponsais, a vontade havia de acabar com eles não terminaram, penso que terminaram em 1864, quando o Governo decretou a proibição da celebração no ato notarial de contratos de esponsais. Relativamente à extrema unção, o último sacramento, que tem a ver com a existência dos fiéis, a legislação decretava a obrigatoriedade da administração do sacramento. Importa aferir se este era, na realidade, facultado aos fiéis. Só a partir do século XVII é que se pode aferir se a população era sacramentada ou não. Mas no universo de 208 pessoas que morreram entre 1683 e 1700, a percentagem dos que faleceram sacramentados era de 90%, contra apenas 10% que o não foram. Pode-se assim considerar que no século XVII a população já reconhecia o quanto era importante serem sacramentados na hora da morte. Com efeito, a administração não dependia unicamente dos outros párocos, como é sabido. Neste tipo de sacramento, tornava-se particularmente relevante os fiéis informarem os clérigos da necessidade de serem ungidos. No plano dos sacramentos foram estas as medidas que foram aplicadas na Diocese. Vamos ver no outro plano que tem a ver com a doutrinação. No que se refere à doutrinação, Trento e os bispos pós-trentinos compeliram os clérigos a doutrinar os fiéis na missa e, paralelamente, destinarem um tempo próprio à margem das celebrações para ensinarem a doutrina, particularmente às crianças. Por exemplo, numa disposição de Dom Jorge de Ataíde, em 1572, o bispo Dom Jorge de Ataíde dizia ao bispo, ao pároco, ensina a doutrina 2 vezes nos domingos e dias santos, a saber, à estação, na missa, parte da missa, a todos, e antes da missa, ou depois à tarde, apenas às crianças. Regularam a doutrinação dos fiéis, aquilo que deveria ser transmitido aos fiéis neste momento concreto, ou seja, veicularam os planos doutrinários. Poder-se-ia pensar que estavam criadas as condições para que o ensino da doutrina fosse uma realidade insufismável na Diocese. Todavia, tal não sucedeu. Os párocos, sendo os párocos os principais responsáveis pela instrução da população, era fulcral que estivessem motivados ou preparados para a realizar. Ora, um número significativo de clérigos, impossível de quantificar, não aderiu às disposições episcopais. No número significativo de paróquias, os livros de visitações espelham realmente esta questão. Sistematicamente, se não estava ao par a ensinar, a doutrinar os fiéis. Seria redutor explicar a pouca observância da doutrinação apenas tendo em consideração a falta de zelo dos párocos. Aliás, seria até paradoxal, uma vez que, no século XVII, os visitadores teceram sistematicamente elogios à ação dos párocos. Se a questão se limitasse exclusivamente à atividade do clero, os párocos não seriam seguramente elogiados pelos visitadores. Há outras razões que explicam o não cumprimento do preceito da doutrinação. E as razões têm a ver também com os próprios fiéis. Se os fiéis não estavam dispostos a cumprirem dias de preceito, também não estavam dispostos a enviar os seus filhos à doutrina, como eram obrigados. Porque os filhos eram uma mão de obra que eles precisavam, naturalmente não os autorizavam a ser doutrinados aos domingos à tarde. Quanto às manifestações de culto, Trento renovou a obrigatoriedade de, aos domingos e festas, os fiéis assistirem à missa, cujo culto era precisamente centrado na Eucaristia. Embora este culto não passava exclusivamente pela oração e celebração eucarística,
porque, como explicava o Bispo de Viseu, Dom João Manuel, a observância deste preceito é feita em três coisas. A primeira é se empregarem e ocuparem de coisas do céu, em boas obras, para aplacar a ira divina. A segunda, ouvir a missa inteira. E a terceira, cessar naqueles dias de todas as obras servis e de todas as outras proibidas pela Igreja. Também nesta questão a Igreja de Viseu teve muita dificuldade em fazer cumprir a população de Viseu, os fiéis de Viseu, portanto, a assistirem à missa aos domingos, a cumprir os dias de preceito, a não trabalharem. Nós estamos a falar de um calendário que era de cerca de 93 dias por ano, de dias de preceito, e portanto a população que vivia da prática agrícola tinha muita dificuldade em conciliar a prática agrícola com as atividades de subsistência, naturalmente, com as obrigações religiosas. Portanto, nesse sentido, aqui a reforma também teve muitas dificuldades em ser aplicada. Houve outros aspectos, outras dimensões da reforma que foram importantes, mas gostava de falar também, já para terminar, em dois pontos que também me parecem importantes, que se ligam diretamente a questões de reforma e que têm a ver com mecanismos e instrumentos de disciplinamento e controle social. Em primeiro lugar, quando se trata de questões de reforma, importa perceber o seguinte: a visita pastoral era cumprida, as visitas enquanto instrumentos foram instrumentos extraordinários de veiculação, quer da pastoral, quer naturalmente de instituição de processos de disciplinamento e controle social. E o que se consegue perceber em Viseu é que a visita pastoral foi efetivamente cumprida e os prelados de Viseu foram, alguns mais, outros menos, mas pode-se fazer uma avaliação geral positiva do cumprimento da visita pastoral pós-tridentina. E o que é interessante é que alguns deles, sobretudo até início do século XVII, a visita pastoral era feita pelos próprios prelados. Portanto, a partir dessa altura começaram a designar visitadores, mas até essa altura era feita pelos próprios prelados. Como não conhecemos as devassas para esse período, não conseguimos perceber se os desvios da população eram penalizados no contexto de visita, mas é crível que o fosse. Outro mecanismo extraordinário de reforma católica foi o auditório do Tribunal Episcopal. E aqui sim conseguimos perceber o funcionamento do auditório e percebemos em primeiro lugar o seguinte, que o Tribunal Episcopal julgava em média 25 pessoas por ano, um número reduzido de pessoas, o que significa que a maioria eram penalizadas no contexto da visita, porque o que alimentava o Tribunal Episcopal era efetivamente as visitas pastorais. Só os casos mais graves é que eram julgados em contexto do Tribunal Episcopal, em sede do Tribunal Episcopal. Quanto aos sentenciados, eram maioritariamente do sexo masculino, de um total de 14 acusados, 11 eram homens, no início do século XVII, contrariamente ao que sucede na visita pastoral. Na visita pastoral não pertencem a nenhum género em particular. No auditório são maioritariamente homens. Eram, como já seria de esperar, oriundos de pequenas localidades, a ruralidade da diocese assim o explica. Os desvios mais significativos acabavam por ser os de natureza moral, familiar, práticas sexuais consideradas ilícitas, seguidos dos delitos associados à atividade eclesiástica. As penas do auditório eram variadas, mas eram sobretudo as duas por excelência aplicadas eram a coima e o degredo. O degredo, na prática, em muitos casos, eles não cumpriam o degredo. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque eram objeto de perdão por parte do bispo. O réu solicitava o perdão e era perdoado. E por outro lado, porque a Igreja, nesta altura, não tinha mecanismos para fazer o indivíduo cumprir o degredo. Porque alguns, e há referências disso nas fontes, alguns obrigavam-se a cumprir o degredo, mas depois tinha-se conhecimento de que nem sequer cumpriam. Portanto, estiveram nas paróquias aquele tempo todo e depois não foram para outro bispado ou para outra paróquia cumprir esse mesmo degredo. Que são instrumentos importantes de reforma, foram, efetivamente. Eram instrumentos coercivos. Aferir a eficiência destes dispositivos não é, todavia, fácil, mas
só para termos uma ideia, os custos associados a estes processos só por si eram muito elevados. Ora, se adicionarmos a isso as coimas que eram aplicadas e alguns deles foram condenados ao degredo, verificamos que naturalmente era um instrumento poderoso de reforma. Eu gostava só de concluir para dizer o seguinte: o que é que mudou? Fazer uma avaliação. E a questão que se coloca é: o que é que mudou em cerca de 80 anos na vida do diocese? Em primeiro lugar, a visita pastoral passou a ser uma realidade diocesana. Contribuíram assim para que as populações reconhecessem a autoridade prelatícia. No período pré-tridentino, os fiéis não estavam habituados à existência de bispos, em virtude destes não cumprirem a residência. Se no plano da afirmação da autoridade os bispos tiveram sucesso, também foram felizes noutros planos da reforma. A liturgia romana acabou por ser instituída, ou seja, o ritual romano impôs-se definitivamente em detrimento do bracarense. Por sua vez, o culto foi reforçado. A proliferação de irmandades contribuiu para a afirmação das manifestações culturais do Estado. Eu não tive tempo para tocar nesta questão, mas detectei isso mesmo, não posso dizer. As festividades, este aspecto também não foi tocado, mas as festividades foram sendo renovadas e depuradas de práticas profanas. Os templos tornaram-se mais funcionais, a valorização da prática sacramental foi também uma realidade. A residência passou a ser cumprida pela esmagadora maioria dos clérigos e consumou-se o propósito tridentino de impedir a acumulação de benefícios nas mãos do mesmo clérigo, sobretudo se implicavam cura de almas. A estabilidade do corpo paroquial foi assegurada, assim os párocos, providos através de um processo que decorria de forma célere, passaram a deter um único benefício que assumiam nas respectivas freguesias, por norma até morrer. Assinala-se particularmente no universo do clero paroquial, constituído por abades, vigários e priores, a existência de clérigos zelosos, como se comprova pelas referências abonatórias dos visitadores. E aqui no grupo dos clérigos, às vezes tende-se a colocar tudo, perdoem a expressão, no mesmo saco. Porque dentro do universo da cleresia havia grupos particulares. E havia um grupo que era muito minoritário, constituído por abades e priores, que de facto que eram clérigos de primeira linha, de primeiro plano. Tinham mais dinheiro, estavam bem mais formados, portanto, melhor formados, tinham melhor formação, contrariamente à esmagadora maioria dos outros que realmente se revelavam muito maus ao nível da formação, sobretudo, e depois da prática clerical. No plano sacramental, os sucessos também foram evidentes, com implicações sociais e culturais. Os fiéis passaram a receber a confirmação, o que não sucedia no período pré-tridentino. O casamento transitou definitivamente para a esfera da Igreja. A família restringiu-se a um núcleo familiar mais reduzido. Os padrinhos de batismo no pós-treino eram apenas 2, quando até meados do século XVI o seu número foi superior. Os que assumiram comportamentos desviantes, particularmente de natureza moral, quer fossem leigos, quer eclesiásticos, passaram a ser, por norma, objeto de sanção disciplinar. Contudo, se muito foi feito, muito também ficou por fazer. A implementação dos decretos não trouxe uma diminuição do número de eclesiásticos, como alguns setores da Igreja esperavam. Ao invés, as cifras de clérigos, particularmente sacerdotes, subiram muito. O valor do dote relativamente reduzido explica isso, portanto, e a avaliação que era feita, que era, digamos, rudimentar. As insuficiências relativas à imagem e comportamento ético e moral dos membros do Estado eclesiástico também não desapareceram com a execução do texto canónico. Os níveis de formação e preparação religiosa do clero continuaram a ser deficitários, à exceção, como disse há pouco, dos abades, vigários e priores, que constituíam, apesar de tudo, um segmento reduzido no universo de eclesiásticos da época moderna. As deficiências de preparação religiosa eram evidentes. No plano da reforma dos fiéis, houve limitações também, sobretudo no que se refere à doutrinação, particularmente das crianças, pese embora o empenho dos bispos, esta acabava por não ser realizada no número que considerava de paróquias. Apesar dos esforços do episcopado, particularmente em matérias de disciplinamento e controle social, alguns crentes continuavam, e acabaram isto
até o final da época moderna, a assumir comportamentos desviantes, não participando na Eucaristia, não participando nas procissões, etc. Por fim, ou seja, o Bispado de Viseu, embora distante dos principais centros culturais da Europa, viveu intensamente um processo de reforma no arco cronológico de 1552 a 1639. É certo que a aplicação dos decretos tridentinos registou avanços e recuos. Estranhava-se que assim não tivesse sido. Todavia, tendo em consideração a dimensão da empresa, a avaliação global permite concluir que foi coroada de sucessos variopintos. Num tempo histórico relativamente curto, 80 anos, as mudanças foram de monta que marcaram de forma indelével a vida da diocese. Obrigado.